Capítulo 3. Do tempo de sua licença para pregar até ser indicado como missionário aos índios, de julho a novembro de 1742. 30 de julho de 1742. Cavalguei de Danbury a Southbury e preguei ali com base em 1 Pedro 4:8. Abre aspas. Acima de tudo, porém, tende amor intenso. Fecha aspas. Senti muito a presença consoladora de Deus nessa prática. Parecia-me ter o poder de Deus na oração, bem como o poder de segurar a atenção dos ouvintes na pregação. 12 de agosto, perto de Kent. Nesta manhã e na noite passada, fui exercitado com amargas provações interiores. Não tinha poder para orar e parecia estar excluído, longe de Deus. Tive perdidas em grande medida minhas esperanças de ser enviado por Ele aos distantes pagãos e de vê-los achegando-se a Cristo. Percebi muito de minha maldade, chegando a admirar-me que Deus me permitisse continuar vivendo, ou que o povo não me apedrejasse, ou que chegassem ao ponto de ouvir minha pregação. Senti como se nunca mais pudesse pregar, mas cerca das 9 ou 10 horas o povo começou a chegar e fui forçado a pregar. E bendito seja Deus, Ele me concedeu sua presença e seu Espírito na oração e na pregação, de tal modo que me senti muito amparado, tendo falado com poder, com base em Jó 14:14. Abre aspas. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Fecha aspas. Alguns índios ali residentes clamaram em grande aflição e todos pareceram muito preocupados. Depois de termos orado e de exortá-los a buscarem ao Senhor de forma constante, contratamos uma mulher inglesa para manter uma espécie de escola entre eles, e então voltamos a Danbury. 17 de agosto. Extremamente deprimido no espírito, aflige-me e fere-me o coração pensar quanta autoexaltação, orgulho espiritual e ardor de temperamento eu mesclara anteriormente com meus esforços para promover a obra de Deus. Algumas vezes tenho anelado por cair aos pés dos opositores e confessar quão pobre e imperfeita criatura tenho sido e ainda sou. Que o Senhor me perdoe e para o futuro torne-me prudente como as serpentes e simples como as pombas. Depois, desfrutei de considerável consolo e deleite de alma. 19 de agosto. Hoje, quando estava prestes a sair da casa do pastor Bellamy em Bethlehem, onde havia residido com ele por algum tempo, orei com ele e 2 ou 3 outros amigos crentes. Dedicamo-nos a Deus de todo o coração para sermos dele para sempre. E enquanto eu orava, pareceu-me que a eternidade estava bem próxima. Se nunca mais visse aqueles crentes neste mundo, pareceu-me por alguns momentos que logo eu haveria de encontrá-los no outro mundo. 23 de agosto. Tive um doce período de oração. O Senhor chegou bem perto de minha alma e encheu-me com paz e consolação divinas. Minha alma saboreou da doçura celeste e foi impelida a orar em favor do mundo para que viesse a Cristo. Muito fui consolado nos pensamentos e esperanças sobre a colheita dos pagãos, e muito fui ajudado em intercessão por amigos crentes. 1º de setembro. Fui para a Judéia para a ordenação do pastor Judd. O pastor Bellamy pregou baseado em Mateus 24:46. Abre aspas. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fecha aspas. Senti a solenidade do momento.
Meus pensamentos giraram sobre a ocasião do retorno de Nosso Senhor, o que muito refrigerou a minha alma, embora eu tenha temido não ser achado fiel em face da vileza de meu coração. Meus pensamentos demoraram-se na eternidade onde anelo habitar. Bendito seja Deus por aquele solene momento. Cavalguei esta noite com o pastor Bellamy, conversei com amigos até altas horas da noite e então retirei-me para descansar com uma tranquila atitude mental. 4 de setembro. Tenho desfrutado de pouca saúde, sentindo-me extremamente deprimido em minha alma a uma incrível distância de Deus. Já perto da noite, por algum tempo, fiquei meditando de modo muito proveitoso sobre Romanos 8:2, abre aspas, porque a lei do Espírito da vida, fecha aspas. Em seguida, passei um período muito deleitoso em oração. Deus permitiu-me lutar ardentemente pelo avanço do reino do Redentor e roguei intensamente por meu próprio irmão John, pedindo que Deus o tornasse mais um peregrino e estrangeiro na terra, preparando-o para um serviço cristão singular no mundo. E meu coração exultou docemente no Senhor, ao refletir sobre quaisquer aflições que sobreviessem a ele ou a mim no progresso do reino de Cristo. Foi uma hora aprazível e consoladora para minha alma, enquanto entregava-me livremente às petições, não só por mim mesmo, mas também por muitas outras almas. 16 de setembro. À noite desfrutei da presença de Deus em oração secreta. Senti resignação notável para ser e fazer o que melhor agradasse ao Senhor. Alguns dias atrás fiquei muito abatido por causa de minha conduta passada. Minha amargura e minha falta de amor e gentileza cristãos têm sido muito angustiante à minha alma. Que o Senhor perdoe minha mornidão não cristã e essa falta de espírito humilde. 22 de outubro. Senti-me estranhamente desligado do mundo neste dia. Minha alma deleitou-se em ser um peregrino e forasteiro na terra. Senti uma disposição em mim de nunca ter qualquer coisa a ver com este mundo. O caráter atribuído a alguns dos antigos filhos de Deus em Hebreus 11:13 pareceu-me muito digno de apreciação. Abre aspas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, fecha aspas, e isso em sua prática diária. Que assim eu sempre pudesse viver. Passei algum tempo em um bosque aprazível em oração e meditação. Oh, quão bom é estar assim, desligado de amigos e de mim mesmo, morto para o mundo presente, para que assim eu possa viver totalmente para e dependendo do Deus bendito. Vi-me como alguém pequeno, baixo e vil, como sou em mim mesmo. À tarde, preguei em Bethlehem baseado em Deuteronômio 8:2. Abre aspas. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Fecha aspas. Deus ajudou-me a falar aos corações daqueles queridos crentes. Bendito seja o Senhor por esta oportunidade. Confio que eles e eu nos regozijaremos por causa disso por toda a eternidade. O querido pastor Bellamy chegou de volta de uma viagem enquanto eu fazia minha primeira oração, e após nos encontrarmos, saímos juntos passando o anoitecer em um gostoso diálogo sobre as coisas divinas, orando com terno amor cristão mútuo, e então nos retiramos para dormir, com nossos corações em um solene estado de espírito. 26 de outubro, em West Suffield. Estive em grande agonia, sob um senso de minha própria indignidade. Pareceu-me mais que merecia ser expulso do lugar e não que alguém me tratasse com gentileza e viesse ouvir-me pregar. De fato, estava de ânimo tão deprimido naquelas horas e em várias outras ocasiões
que me parecia impossível que pudesse tratar almas imortais com fidelidade. Sentia-me tão infinitamente vil em mim mesmo que pensei que não poderia tratá-las com fidelidade e intimidade. Oh, não passo de pó e cinzas para pensar em pregar o Evangelho aos outros. De fato, nunca poderei ser fiel por um momento sequer, mas certamente ficarei apenas como que caiando paredes no dizer de Ezequiel 13:10, se Deus não me outorgar ajuda especial. À noite fui à casa de oração e pareceu-me quase tão fácil para um morto levantar-se do sepulcro e pregar como foi para mim. Entretanto, Deus deu-me vida e poder tanto na oração quanto no sermão. O Senhor agradou-se em ajudar-me, mostrando que podia capacitar-me a pregar. Oh, a maravilhosa bondade de Deus para um pecador tão vil! Voltei aos meus aposentos e desfrutei do dulçor da oração a sós, e lamentei que não pudesse viver mais para Deus. 4 de novembro em Lebanon. À tarde, recebi o senso da doçura de uma devoção estrita, íntima e constante a Deus, e minha alma foi confortada com suas consolações. Minha alma sentiu uma preocupação agradável, mas dolorosa, temendo que passaria momentos sem Deus, que eu possa viver sempre para Deus. À noite, alguns amigos me visitaram e passamos o tempo em oração e conversas que tendiam para nossa edificação mútua. Foram momentos de consolo para minha alma. Senti um intenso desejo de passar com Deus cada momento de minha vida. Deus é indescritivelmente gracioso para comigo continuamente. No passado, Ele concedeu-me uma inexprimível doçura no cumprimento de meus deveres. Com frequência, minha alma tem desfrutado intensamente de Deus, sentindo-se pronta a dizer: Senhor, bom é estar aqui, abandonando-se ao prazer enquanto executo minhas tarefas. Ultimamente, porém, Deus tem se agradado em manter minha alma faminta, e por isso tenho sido tomado por uma espécie de dor agradável. Quando realmente desfruto de Deus, sinto que meu anelo por Ele torna-se ainda mais insaciável e minha sede por santidade ainda mais inextinguível, e que o Senhor não me permite sentir como se estivesse plenamente suprido e satisfeito, mas mantém-me avançando. Sinto-me estéril e vazio, como se não pudesse viver sem mais de Deus, e sinto-me envergonhado e culpado diante dele. Vejo que a lei é espiritual, mas eu, todavia, sou carnal. Não vivo e nem posso viver para Deus. Oh, anelo por santidade. Anelo por mais de Deus em minha alma. Oh, essa dor agradável! Ela faz minha alma seguir em busca de Deus. A linguagem dela é: quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança, mas nunca, nunca antes disso. E assim prossigo para o alvo, dia a dia. Quem me dera poder sentir esta fome contínua sem qualquer retardo, mas antes sempre animado por todo o cacho colhido em Canaã, a avançar na vereda estreita para o pleno aprazimento e possessão da herança celestial. 19 de novembro em New Haven. Recebi uma carta do pastor Pemberton, de Nova York, convidando-me a ir até lá o mais breve possível para consultas acerca da evangelização dos índios naquela região do país e entrar em contato com certos cavalheiros encarregados dessa atividade. Minha mente foi de imediato invadida por interesse pela questão, e retirei-me com 2 ou 3 amigos crentes e pus-me a orar. Foram doces momentos para mim. Pude deixar com o Senhor tanto a mim mesmo como a todas as minhas preocupações, e despedi-me daqueles amigos. Cavalguei até Ripton.
Na oportunidade, fui consolado por ver e conversar com o querido pastor Mills. 24 de novembro. Cheguei a Nova York. Continuo me sentindo muito preocupado quanto à importância das negociações. Fiz muitas petições fervorosas a Deus pedindo sua ajuda e orientação. Senti-me confuso diante do ruído e do tumulto da cidade e pude desfrutar apenas de pouco tempo a sós com Deus, mas minha alma anelou muito por Ele. 25 de novembro. Passei muito tempo em oração e súplica. Fui submetido a exames acerca de minha experiência cristã, minha familiaridade com a teologia e também acerca de outros estudos e minhas qualificações para a importante obra da evangelização dos pagãos, sensibilizando-me em face de minha profunda ignorância e incapacidade para o ministério público. Fui assaltado pelos mais aviltantes pensamentos sobre mim mesmo, sentindo-me o pior miserável que já viveu na terra. Meu coração doía quando alguém demonstrava algum respeito por mim. Infelizmente, quão tristemente tais pessoas estavam enganadas acerca de mim. Quão desgraçadamente desapontadas ficariam se me conhecessem por dentro. Ó, meu coração! E assim, nessa condição deprimida, fui forçado a ir pregar a uma considerável assembleia na presença de alguns importantes e eruditos ministros, e o fiz sentindo a forte pressão do senso de minha vileza e despreparo para aparecer em público, ao ponto de quase me deixar dominar por tal senso. Minha alma entristecia-se pela congregação, por estarem ali para ouvir pregar um cão morto como eu. Sentia-me infinitamente endividado para com o povo e ansiei que Deus os recompensasse com as recompensas de sua graça, e passei sozinho grande parte da noite.